sou a Jéssica Greco. Eu sou a Carol. Eu sou a Maíra Medeiros. E nós somos o Imagina Juntas! Eu amo como a gente foi de que vergonha pra vamos aplaudir e gritar junto. Ai, sim. Obrigada, mostra a conexão, Isso. mesma página de De comemorações. Ótimo, a gente é muito louquinha. E assim, a Maíra já esteve aqui com a gente, então é um comeback, Sim. né? Bem-vinda de volta. Ai, gente, eu preciso falar que muito obrigada por vocês estarem de comeback, né? Nossa Senhora, gente, obrigada, né? Voltamos. Que delícia. É que a gente se propôs a voltar com, né, a volta do Lula. Sim. Né, E da amiga? Rihanna. E da Rihanna. E da Rihanna, Né? exatamente. Então, tinha que ter esse momento, né? Tem É. uma alegria a mais na nossa voz, porque assim, Sim. foi difícil que passamos. A gente precisava desse estímulo, né? Exatamente. E a gente aqui, como gatinhas com Lula, estamos... Zé querida. Sim, Então, elas voltaram. era o momento de voltar, né? Sim, era sim. esse o momento. Exato. Até a libido, gente, voltou Nossa, depois. não é? Gente, assim, Não é? gente, isso. não, e assim, a minha libido voltou depois da posse, da posse não, a posse ainda será. Nossa, no dia da posse, gente, o Bertô que se segura. Só com a eleição, só com o vencimento da eleição, do senhor Lula, eu já tava me sentindo meio assim. Aí o que mais, o que arrebatou final foi aquele tweet ou story, agora eu não lembro, do Yuri Marçal falando que ele ia fazer um filho naquele dia aham. e dando um baita beijo na Jennifer. É Jennifer, não é o nome da mina dele? Eu falei assim, gente, há quanto tempo eu não senti esse calor dentro de mim? Gente, o que é isso? Não, sério, a união daquilo, gente, no dia da posse, eles, o Bertô que se segure. Eles, né, a louca, já promovendo o poliamor. Não, é monogâmico. Uma suruba, de repente. De repente, onde vocês vão estar? Amiga, dia Eu, primeiro, né? infelizmente, estarei muito longe, mas pode ter certeza que eu estarei bagunçando. Mas não importa onde, a Tchunin estará fazendo uma surubinha. Não sei, estarei talvez. bagunçando, estarei, Então, né? pronto. Aí Quem estraguei sabe? já o Imagina Juntas, né? Eu cheguei e estraguei a introdução. Desculpa. Jamais. É que quem é de casa, amiga, é assim, já chega, tira o tênis, já põe o pé no sofá, abre a geladeira, Sim. fala, e o que você tem de roupinha nova aí? Deixa eu ver os looks aí, sabe? Então, assim, ó, você, pra gente é isso, tá? Tá Então em vamos casa. que vamos. Está em casa. Então, o que acontece, né? A gente estava lá na internet, né? Mais um dia rolando o feed. E eis que vejo um vídeo da Maíra falando sobre bichectomia. E assim, eu já tinha visto a Maíra falar sobre isso, porque eu lembro de quando você fez, Sim, né? Porque eu não lembro se você chegou a falar, se a gente conversou sobre isso, mas eu lembro que rolou, sim. né? Eu amo, não lembro, não sei se eu sonhei ou se eu li no Twitter. Ou se você me falou. Ou se você Define sei. todos os meus apontamentos Sim, também iniciam tá bom. assim. Sim. Exatamente. E aí eu vi o vídeo que você estava falando, que você fez bichectomia e tal, e eu lembrei, enquanto você estava falando no vídeo, que eu já passei num médico que falou para eu fazer bichectomia. Sim. E aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, a gente precisa falar sobre isso, porque é um negócio que realmente as pessoas não falam muito, né? Sim. É uma parada meio maluca, porque quando a primeira vez que me falaram de bichectomia, não me falaram com esse nome. Foi lá em 2005. E daí eu fui num dentista. Eu lembro que eu ia viajar, eu tava fazendo intercâmbio, eu tava me preparando para fazer o meu primeiro intercâmbio e tal. Aí eu resolvi, e assim, né, o primeiro intercâmbio eu ia para os Estados Unidos, eu tava pagando com a minha grana. E daí eu lembro que me botaram muito terror do tipo assim, meu, vai no dentista antes, que se acontecer alguma coisa no seu dente durante a viagem, você vai pagar $800 mil em tudo. É verdade, tem essa história do tipo assim, eles não têm SUS, né? Então, Não. assim, e Se dentista é um garante. horror de valor. E, inclusive, a galera vem fazer tratamento aqui Aqui. até hoje. Aham. Passada. né? Quem mora Passada. lá normalmente vem pra cá fazer tratamento médico, Não sabia. de odontológico e tal. E daí eu falei assim, tá bom, né? Fui lá no dentista, tal, tava fazendo ali algumas paradas, e aí o dentista virou pra mim e falou, ele falou assim, nossa, você tem bastante cicatriz, assim, deve ser por causa da sua mordida, que ela é um pouco cruzada e tal. Ele falou assim, você sabia que tem uma cirurgia pra isso? Eu falei, não sabia. Aí ele falou assim, você reduz a sua bochecha por dentro e você ganha um espaço na sua boca. Falam que até melhora a mordida cruzada, porque... Aí eu falei, legal. Ele, você precisa ir num cirurgião plástico, um bucomaxilo. Começou a falar, assim, umas paradas que na hora... Eu já tinha gastado todo o meu dinheiro trocando por dólar. Apesar do ano ser 2005, Que delícia. o dólar era o quê?
1,25, Aham. mais ou menos. Aham. E aí, eu já tinha gastado toda a minha grana com a viagem, aí eu falei, tá bom. 10 anos se passaram, foi 2015, 2014 mais ou menos, teve o boom da bichectomia feita por dentistas. Uhum. E isso me fez assim, cara, naquela época eu não ia ter grana pra ir num cirurgião plástico, etc. Agora, talvez eu tenha uma grana pra ir num dentista Sim. fazer esse babado. E daí, esperei. Aí, em 2016, eu acho, foi quando uma amiga minha falou, eu fiz bichectomia num dentista e ele fez comigo uma parceria, eu paguei uma parte e tive que divulgar ele. E aí, eu falei assim, cara, né, eu ali no comecinho do canal e tal, eu falei assim, é uma coisa que eu já tive indicação, vamos nessa, vamos fazer. Sim. Aí você fez na parceria também. Também. Tá. Eu paguei uma parte e pagar essa parte fez com que eu pudesse pagar, né? Porque se Sim. fosse o tratamento inteiro eu não ia poder naquela época. E daí eu cheguei e fiquei muito feliz. Porque assim, a partir do momento que você sai dali, por mais que você esteja inchada, e o procedimento é tipo, arrancar um siso, saca? Eu nunca arranquei o siso, mas eu acho, na verdade, que é até mais tranquilo. É isso que eu ia falar, acho que é até mais tranquilo, porque depois eu fiquei vendo vídeo, nananana, e é uma incisão, tira e fecha. E fecha, É rápido, só, né? super rápido. E sai a bolinha inteira, Exato. assim. E eu lembro que ele até, tipo, mano, pesou, né, a gordura que saiu. Ele fez assim, nossa, de um lado eu tirei 7 gramas de gordura. Isso é muito, tipo, o normal é 3,5, né? Ele tava falando assim, você deveria morder, você mordia muito essa bochecha, que bom, nananã. Só que aconteceu uma coisa que era muito engraçada, que até o momento, né, até fazer tudo... toda hora que vinham me falar sobre bichectomia, falaram assim, ai, você vai ficar linda. Você vai ficar linda, vai ficar tipo Kardashian. Eu falava assim, não, eu tô aqui porque eu tenho indicação pra estar aqui, né? Não quero ficar igual a Kardashian. Era sempre uma motivação física. Exatamente. De afinar o rosto. E eles estavam me tratando o tempo inteiro como se eu estivesse lá por estética. E esqueciam o tempo todo que eu tava lá por causa que eu tinha sido indicada, saca? No caso, era outra coisa, No né? caso, era outra coisa. Aí, eu peguei, fiz, amei. Nossa, eu saí de lá com uma sensação de que eu poderia, sei lá, enfiar 3, 4, 5 pão de queijo na boca, né? Você realmente salão. tinha um incômodo de Muito. sentir o... Amiga, se pra você ter machucar. noção, ficou, tipo, tinha uma listra, assim, um negócio, assim, uma cicatriz que é tipo uma linha, tinha, assim, sabe? De tanto que eu mordia. E aí, esse negócio, ele fica meio, às vezes você arranca um pedaço, ele fica meio aquele molenguinho. molinho, E aí, você morde de novo sei, aquilo. sei. É Fica horrível. machucado. Eu tenho isso também. E aí, o que acontece? Eu aqui, ó. Você mordeu automaticamente. Então, eu tenho isso também, só que eu mordo menos hoje em dia. E eu mordia muito de ansiedade. E aí, eu mordia tanto que fazia ferida e eu tinha febre. E aí, me deu já infecção na garganta. Boca, Mulher do céu. Aham. Tudo que é da boca, assim, é Tudo muito junto. fácil você pegar uma infecção e ela ficar, É. tipo assim, Mal. severa. Aí eu fui Mal, no tá na médico sua e cabeça. ele falou isso, que eu tinha que fazer a bichectomia, porque estava, justamente, era físico, um negócio que estava assim, tinha uma época que eu ia pro pronto-socorro direto, porque eu ficava com febre, garganta fechada e não sei o que, e aí ninguém sabia o que era. Aí descobriram que era porque eu mordia muito e daí isso fazia Infeccionava. tudo. E aí, não sei, passou. Mas eu quase fiz. E eu pesquisei tudo, Gente. que era na mesma época que você fez também. E é meio foda, assim, porque eu pesquisei pra caramba quando eu fiz. Tipo, pesquisei o dentista, pesquisei absolutamente tudo, saca? Só que os problemas que a bichectomia traz são problemas que... naquele momento, a gente não ia ver nenhuma daquelas queixas. É porque igual a não história- tinha dado tempo É de igual a acontecer. história da doença do silicone. Exatamente. Precisou desse tempo passar pra entender, de fato, lá na frente, quais eram os malefícios. Porque não teve um tempo de, sei lá, vamos colocar os silicones testes aqui, esperar 10 anos e fazer... E vamos ver. Não. Não tem Não como, mesmo, né? Então, a história da doença do silicone também, ela começou a aparecer depois de um certo período em que as Aham. pessoas tinham colocado silicone, aí sim pôde ver que as queixas eram as mesmas Sim. e tinha um denominador em comum, que era o silicone, né? Então, porque não havia aviso sobre o que poderia Sim. acontecer. Porque, de fato, as pessoas nem sabiam que, de fato, poderia acontecer. Exato. E eu acho que são coisas muito imediatistas. Tanto É, o silicone quanto a bichectomia. Porque é o que você falou. Você faz e aí você já... Quando você sai, você já sente que você tá Sim, diferente. Porque o Sim. silicone também, ele foi evoluindo para ser uma coisa tão corriqueira, tão fácil, tão rápida, que as pessoas fazem vídeo de antes e depois, fazem TikTok. Aham. entrando na maca. Gente, esses dias eu Sim. vi Que é da bizarro. nova forma de cirurgia
que é, sei lá, intramuscular, e fica não sei aonde. E eu lembro de como era uma cirurgia de silicone, porque eu tive, tipo, uma amiga que a mãe fez, tipo, né? E ela ficou um mês deitada, e o negócio, e não podia levantar o braço abaixado. e tal. E agora, é assim... A recomendação é mover o braço pra deslocamento. E eu, tipo assim, gente, o que é isso? É é pós-cirúrgico, É muito né? doido. E o lance do silicone, da doença de silicone, por exemplo, é o que eu acho que você fez uma comparação muito boa, é que quando dá ruim e você fala, putz, talvez eu esteja com doença de silicone aqui. Você faz do quê? Um explante. Você vai no médico e você arranca Exatamente. as bolotas de silica das tetas. Uhum. E quando você faz a bichectomia? Nada acontece feijoada, porque ela é irreversível. Como que você sentiu que tava dando ruim, assim? Assim, Quando rolou um, tipo, Não, um aí momento? e teve o seu período de perfeito, melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi um período de 2 anos. Mais ou menos 2, 3 anos. Eu, assim, tava amando, não tinha o que falar, assim. Eu amei, não via nenhum lance. Mas, logo no começo, logo que eu fiz, tipo, uns 3 meses depois, 3, 4 meses depois, eu comecei a achar que eu tava mais papuda. Eu falei assim, caraca, eu tô com um papo, né? Que estranho. Imaginei que esse papo tivesse sido, sei lá, engordei, não sei. Enfim. E continuei vivendo a minha vida. E daí, o que aconteceu? Aconteceu uma outra coisa na minha vida, que foi, eu nem falei isso no meu vídeo, mas eu achei um lugar que fazia um negócio que era tipo, eles chamavam de lipo de papada, mas era um negócio, uma enzima. E eu tenho muito medo dessas paradas de injetar, mas ao mesmo tempo eu sou muito curiosa. Você é de Gêmeos, você deve saber, né, amiga? A gente Nossa é curiosidade fode a gente. Nossa, é uma bosta. É. E daí eu falei assim, e se eu fizesse uma aplicação, né? Só pra ver no que dá. Minha mãe... Sei, doidinha, não sei. Acho que eu vou Amiga, lá, a minha mãe... 5 nenhuma, minha pra... Só pra ver. Dá uma equilibrada. Minha mãe já tinha falado, não faça bichectomia. Minha mãe, ela é fisioterapeuta, né? E acupunturista. E daí minha mãe falou assim, cara, não faz a bichectomia. E além de... A minha mãe tem 1.500.000 profissões, assim. E ela também foi esteticista durante muitos anos. E ela cuidava... E o rosto dela, minha mãe não tem um botox, não tem um preenchimento. E o rosto dela é, tipo assim, nossa, um diamante. Aí, minha mãe falou assim, não faz isso na bichectomia, porque você vai cair o teu rosto, porque esse negócio sustenta. Ele é tipo um sutiãzinho, o aro do sutiã. Ele tá aqui, ó. Se Entendi. você tirar, vai ficar igual o sutiã sem o aro. Vai ficar... Se tem muita teta, vai ficar pra baixo. Aí eu falei assim, tá, não, mãe, mas o médico indicou, vamos que vamos. Quando eu falei pra ela que eu ia testar esse negócio, que é Da enzima. eu colocava aqui uma enzima, minha mãe falou assim, filha, isso daí vai deixar o seu papo todo encaroçado e pode ser que não saia nunca mais, hein? Nossa. Amiga, graças a Deus, diminuiu bastante, a ponto de eu não sentir hoje. Você não chegou a fazer? Fiz uma sessão. Uma sessão, Ficou encaroçado, de fato. Minha mãe tinha razão. Nunca mais Não voltei. apenas profissional, como mãe. Exatamente. O que me deixa mais, né? Poxa, que merda. Não te avisei. Dói mais nesse caso. Sim. E daí, eu fiz esse negócio pra reduzir a papada. Então, e eu percebi, eu fui descobrir que aquela papada lá dos 3 meses, tipo, aquela mudança que tinha dado, por mais leve que tinha sido, foi o rolê da bichectomia. E como aprendi isso? No Instagram, @vítimas da bichectomia. Lá eu comecei a entender que tinha uma série de mudanças que estavam acontecendo no meu rosto. Que eram padronizadas de quem fez a bichectomia. E eu imaginando que era, eu engordei. Aí depois eu emagreci. Aí depois aí fui ficando velha. Eu achava que foi o emagrecimento. Eu achei que foi várias Vida, coisas. né? Sei lá. Exato. É. O que aconteceu? Quando eu emagreci, eu tive um monte de problema de saúde, acabei emagrecendo. E daí, quando eu emagreci, revelou ainda mais a bichectomia. Então, tipo assim, nunca tinha me incomodado tanto assim esteticamente. Por quê? Eu era mais gorda, tinha o rosto mais redondo, estava levemente flácido? Estava, mas nada que me incomodasse no espelho. Em 2021, quando eu passei por esses processos de mudança, de repente, eu estava passando também por outros rolês de saúde mental. Quando eu me olhei no espelho um dia e fui reparar em mim, eu falei assim, caraca, eu não sou mais eu. Aqui tem um furo enorme aqui na minha cara. Isso aqui, será que é da bichectomia? E aí eu falei assim, cara, isso é da bichectomia. Eu já vejo vítimas da bichectomia o tempo inteiro. Sim. Fui juntando e falei assim, cara, o que eu posso fazer para reverter? Já que é irreversível, né? Risos.
E daí eu comecei uma busca de profissionais, de entender o que eu posso fazer, o que eu posso colocar, se vai melhorar ou se eu vou piorar tentando melhorar, porque tem muito isso, né? Eu acho que algumas cirurgias plásticas, eu vejo muito isso em relatos de pessoas e tal, que elas fazem para melhorar uma coisa e no final elas acabam estragando mais aquela coisa e desejando que nunca tivessem mexido. Exatamente. Esse é um medo que eu tenho muito brutal, saca? Sim. Eu vejo muita gente que, por exemplo, coloca... Porque Botox é o mais fácil, né? De Aham. ser colocado hoje em dia. E aí, existe uma coisa que a pessoa se vê, ela fala, não, minha boca é muito pequena. Eu queria botar a boca, queria botar um Botox com a boca. Só que aí, se ela vai num profissional que não vai olhar o rosto dela como um todo, vai simplesmente botar a boca, ela vira um Pato Donald. Sim. E aí, não faz sentido nenhum pro rosto dela. Porque, às vezes, o que incomoda ela não é a boca. Às vezes, é alguma outra coisa que tá incomodando. Não, e aí a gente entra no assunto da pressão estética e de ter a boca da moda. Total. Sim, Porque aí começa isso, né? Aí começa você ver todo mundo com uma bocona Uhum. e a sua boca não é aquilo. E aí você deseja uma boca que não de fato está alinhada a você. A Sim. quem você é, que eu acho que o que você falou, Maíra, é um negócio que eu penso muito, que é assim, até que ponto você se reconhece? Exato, e eu penso nisso Né? em vários âmbitos também, tipo filtro de Instagram, filtro de Sim. TikTok, enfim, Sim. cirurgia plástica, etc. Eu penso muito nessas paradas também, do tipo assim, até onde que vai? Porque eu acredito que a gente também tem uma parada dentro da gente, que é, quando a gente fecha o olho e fala assim, quem sou eu fisicamente? A gente monta uma pessoa baseado naquilo que a gente reconhece quando a gente olha no espelho, etc e tal. sim. E às vezes ali também vem ideais que a gente tá ali imaginando. Projeções. Obrigada. Essa palavra que eu queria falar. E beleza, nessa hora, entre o que você é na sua cabeça e o que você vê no espelho, é nessa hora que dá ruim, entendeu? Porque Total. às vezes você não se reconhece do jeito que você está. E aí você vai buscar uma alternativa. Tem muito disso, por exemplo, mulheres trans, homens trans, quando eles fazem uma série de mudanças, assim, as pessoas elas ficam falando, mas você não se aceita do jeito que você é. Tipo, é um monte de questão muito mais profunda do que se aceitar ou não. Se aceitar, não significa que você não queira se reconhecer, mudar. né? É outra Exatamente. coisa. É outra coisa. Como você se coloca no mundo, né? Como você se reconhece. Total. E eu acho que é um exemplo muito simples, assim, muito bobo, que não tem nada a ver com cirurgia plástica, mas por exemplo, quando você quer mudar o cabelo. E aí isso acontecia muito quando eu era mais nova, que era você ficar lá no salão de beleza folheando um monte de revista. Aí você pega, sei lá, uma foto, sei lá, da Jennifer Ai, amiga, sim! Pega a foto da Jennifer. Eu, com 14 anos, peguei a foto da Jennifer Aniston e falei assim, eu quero o cabelo igual Oh, meu Deus! Não, eu pintei meu cabelo igual da Hayley Williams do Paramore, que era laranja e vermelho. E, obviamente, deu tudo errado, porque eu fui numa loja comprar as tintas e fiz na minha casa, achando que eu ia ser a Hayley. Mas é a moda do cabelo da Jack Kennedy, né? Que foi assim, Exato. todas as mulheres queriam ter O mesmo cabelo. mesmo E aí, cabelo. por que fica feio? Porque você não é ela. E você sabe por que fica feio? Exatamente, porque você não é ela e o profissional que você recorre, muitas vezes, ele tá tentando extrair o maior dinheiro possível dentro de uma tendência, né? Sim. Uma coisa é um cabelo, ele vai saber reproduzir aquele cabelo em N cabeças. Então, se ele sabe fazer aquele corte, ele vai fazer exatamente aquele corte em você, e na população inteira. Se aquele corte vai ficar legal pra cada um, a pessoa que vai dizer, mas às vezes não vai ficar, e aí ele vai falar assim, poxa, por que eu não pensei melhor? Essa pessoa talvez fosse melhor uma franja. Ou não tem essa análise. E com esse rolê de harmonização facial, estética, cirurgia plástica, isso entra nesse balaio. Porque a gente não resume a moda na roupinha que você usa, no cabelo que você corta. A moda, ela vai... O padrão de beleza também é tão... Como que eu posso dizer? Ele é tão efêmero quanto a moda, né? Só que, para você mudar o seu corpo e acompanhar uma moda, você tem que abdicar de quem você é. Porque você... Aí entra o que você falou, que você nunca vai se reconhecer. E sempre os padrões de beleza vai ser de uma maneira que você vai ter que mudar alguma coisa no futuro. A bichectomia ficou muito mais fácil de ser paga quando ela virou uma coisa absurda, uma febre. Moda mesmo. E vendo o Instagram lá, o Vítimas da Bichectomia, uma bichectomia custa mais ou menos R$100
pro dentista fazer, porque ele gasta com anestesia e, tipo, os instrumentos e tal. E daí, quanto que custa uma bichectomia? Olha, eu paguei, na época, R$4.500 uma bichectomia. Ou seja, ela é muito rentável. Pensa que se ele gastou, eu não sei E o se... risco baixo, né? Digamos assim, pra ele também. Exatamente. Então, assim, isso tudo, gente, eu não pesquisei, eu li nesse Instagram. Se você tem outros dados, deixa aí nas redes sociais das meninas sobre esse episódio. Isso. Mas não tô cravando em pedra nem nada, tá, gente? Mas poxa, se realmente ele gastou R$100, ele ganhou 4.400 numa coisa que era 7 conto. Mas que ele gastasse 1.000 no procedimento. 4.000 ainda é assim. É muito. E né? foi uma coisa tão naturalizada que eu encontrei aqui alguns dados. Trouxe dados. Ai, gosto. Que os 10 tratamentos estéticos mais procurados no Google em 2019, no primeiro semestre de 2019, em primeiro lugar, limpeza de pele. Que a minha mãe faz, tá, gente? Você que tá buscando. Alô, pessoal! Eliana Nascimento. Só clicar aqui no link. E em segundo lugar, é bichectomia. Em terceiro lugar, depilação a laser. Depois, ácido hialurônico. Que é do preenchimento. Unhas de gel. E assim, você vê que tudo isso tá no mesmo patamar. Como se fazer uma limpeza de pele, uma bichectomia, Sim, um ácido hialurônico e aí do nada a unha de gel. Sim. E aí vai. Depois aí tem botox, micropigmentação, criolipólise, preenchimento, mega hair. Gente, o mega hair tá em 10º lugar, que é a coisa mais simples de ser feita. Caramba, não, é assim... Que não é um procedimento estético, E eu acho de que... fato. Eu aqui, dados da minha cabeça, eu acho que a bichectomia tem muito a ver também com a questão dos filtros. Total, porque amiga, nessa época era moda qual filtro? O cachorrinho do Snapchat. O que o cachorrinho do Snapchat fazia? Fazia justamente a chupada. Eu vi na época um conteúdo, não sei de quem, mas foi logo depois que eu fiz a bichectomia, achei um absurdo aquele conteúdo. Mas hoje em dia eu vejo que sim, tinha muito sentido. Ele falava como todos os filtros do Snapchat. A coroa de flores na cabeça, o cachorrinho. A maioria deles, eles faziam uma mini bichectomia na pessoa e davam uma afinadinha no nariz. Porque, exatamente, assim, por exemplo, eu sempre fui... Tenho um rosto fino, sou magra e tal. E aí, eu me achava muito esquisita, porque eu já me acho magra. Entendeu? Entendi. E aí, a coisa do o nariz, pra mim, fica bizarro. Porque meu nariz é fininho aqui de frente Todo mundo e tal. ficou branca, E né? aí, a máxima da branca, isso, da branquitude, exatamente. tava E lá aí, naquele o meu nariz micronariz. ficava assim, nada a ver. Eu comecei a achar muito esquisito. Mas quando colocava a boquinha, eu gostava. Né? Entendi. Que aí você vai... Entendi. Entendeu? Topa esse nariz aqui, mas olha essa boquinha aqui, mais... E uma coisa... Mas o que eu percebia muito era o buraco de magreza aqui que fazia da maçã do rosto. E você vê que pra levar essa tendência da moda, né, que é a maçã do rosto grande, aqui super cortado e aqui um maxilar quadradinho, existem várias outras maneiras pra fazer esse mesmo rolê. Então, tipo, por exemplo, essa dermatologista que eu tô indo agora, que ela tá me ajudando a tentar buscar um pouco mais do meu rosto do que era antes, ela fala assim, gente... A bichectomia, ela faz uma coisa ser irreversível. Nada do que é irreversível vai ser bom. Se você quisesse dar esse ângulo no seu rosto, você tivesse feito aqui uma nananã. E eu falei pra ela, mas eu só não fiz porque eu não queria ter isso. Sim. Eu não queria ter o lado estético. Era outro. E o mais louco é que, quando eu fiz a bichectomia, eu saí de lá, eu lembro que eu até escrevi isso no post de Instagram, que eu fiz, né, falando do procedimento e tal, e do médico, até falei assim, cara, é muito louco como, depois que eu fiz, eu relembrei alguns traumas de adolescência, que era, tipo, chegar e fazerem, assim, tipo, de infância, assim, tipo, ai, que bochechudinha, apertar a bochecha, aí, assim. na adolescência, fica todo mundo chamando de bochechona, aí você não prende o cabelo por causa da sua bochecha, aí você não sei o quê. Quando eu tirei, gente, parecia que eu tinha solucionado uma parada minha no passado. Então, eu fiquei meio assim, eu falei assim, caraca, na época eu não fazia terapia, não tinha pra quem levar essa informação, engoli e dormi com ela lá dentro. Mas eu me senti, tipo, vingada, assim, sei lá, da Maíra adolescente, que, enfim, tinha essa série de restrições, porque se achava bochechuda.
Então, é uma sensação que quando a pessoa ela se encaixa no padrão de beleza, mesmo que conscientemente, sabendo... Porque naquela época eu já era desconstruída. Eu sabia que eu estava fazendo aquilo porque eu queria, etc. Sim. Vem um negócio. Eu era uma adolescente muito focada em ser magra, padrão de beleza. Eu achava que esse era o meu ponto de aceitação no mundo. Que pensando do jeito que eu penso, querendo me vestir do jeito que eu me visto, e tendo cabelo colorido, a única maneira de ser aceita era se eu fosse uma pessoa assim, só que muito gata, bonita, gostosa e blá, blá, blá. Sim. E aí, é muito louco como isso adormece, né? E depois, quando você faz alguma coisa, aquilo acorda. E desde então, né, quando eu emagreci e tal, não sei o quê, eu nunca falei disso no canal, nunca falei disso, pouco falei no Twitter. Mas uma coisa que eu descobri tudo é que transtornos alimentares, problemas de disforias. Então, tipo assim, se você se olha no espelho, você não se enxerga e etc, etc. Eu realmente não sei, eu não sou profissional, mas eu não sei se essas coisas elas realmente são 100% curáveis. Porque vem alguma coisa que às vezes reacende isso, né? A minha amiga Miriam Botan, que faz o conteúdo... Conheço e amo. Ela fala muito sobre isso. Que ela tá no controle de uma doença. No controle. Então, ela tá sempre trabalhando para se manter saudável. Porque a possibilidade de recaída, ela existe. Sim. É um entendeu? trabalho constante. Eu acho que um trabalho de verdade. E um trabalho, assim, que eu vejo ela fazendo, que eu vejo outras meninas, depois estudando, entendi muito melhor, que é um trabalho de autorreconhecimento o tempo inteiro. Sim. Porque é muito fácil você se perder. perder. Total. Se perder, assim. E esses estímulos o tempo inteiro, Aham. igual a gente tem, é muito fácil você entrar nisso de novo, Sim. sabe? Sim. Eu acho que a gente cresceu, a nossa geração, a gente cresceu onde todos os filmes de comédia romântica, eles eram todos com uma menina que ela era feinha, esquisitinha, ela não era aceita, e daí ela passa por uma transformação, e a partir daí ela é aceita, e a partir daí o boyzinho gosta dela, a partir daí ela é vista. E isso, querendo ou não, no nosso inconsciente, ele fica demais. Lógico que assim. fica. E O ainda amor mais- é cego, né? O Diário da Diário Princesa. da Princesa. né? A Bridget Jones não se coisa, né? Não. Aliás, eu falando. Ela- Não, eu não, acho que isso não não. lembro. Ela não. O da Bridget Jones veio na minha cabeça Tem o Ela é o porque. Cara também. O da Bridget Jones veio porque a Bridget Jones ela era conhecida como uma personagem gorda, né? E você assiste e você fala assim, mano, ela Gente, um nunca surto. era gorda. Então, que surto foi que esse nos surto. anos Sim, 2000 sim. que acharam que aquilo ali era ser gorda? Porque Eu vou tinha dar mais isso um nos anos exemplo, 2000. hein? Bete a Feia. Ai, amiga, o meu apelido na faculdade era Betty a Feia, você Ah, acredita? Porque eu gente. tinha franja, usava Gente, óculos. Eu preciso Era um falar. caos. E a Britney? A volta da Britney, que falaram que ela tava péssima, que ela tava gorda. Meu Da época do blackout. Deus! Você já reassistiu aquele vídeo dela Ela não tá dançando? gorda. Gente, ela não... E era um surto, porque eu lembro que a gente falava que ela tava... Sim. Não era tipo assim, as pessoas... Não, a gente me colocando Eu lá. lembro dela dançando e falando assim, ela tá Nossa. parecendo uma linguiça amarrada com essa roupa, não sei o quê. Aham, sim. Sabe Tá, uma sim. coisa que eu lembro Desse muito nível de também? comentário. Na minha surto. época da faculdade, foi a época que a Preta Gil fez uma capa do CD dela, que ela tava pelada, meio com um vestido assim, com uns brilhantes. Se eu não... Ah, não, acho que ela tava totalmente pelada. Ah, não lembro. A gata tava mostrando ali, botando pra jogo o corpicho. Gente, eu teci comentários que depois, durante o comentário, eu até falei pra essa minha amiga, a gente entrou num papo que era tipo assim, ai, meu, se não pode, não faz, né? E tá. Aí eu peguei e falei assim, e na época, olha só, o que me veio na cabeça foi um lance muito capitalista. Eu virei e falei assim, amiga, mas ela tem dinheiro, ela pode tudo. Se ela tem dinheiro, ela tem muita grana. Se ela quiser posar pelada, ela vai posar. E daí, hoje eu pego essa minha conversa e falo assim, cara, olha que louco. Eu não apenas estava sendo gordofóbica, mas como eu condicionei a minha gordofobia ao dinheiro acumulado da pessoa. Então, tipo, só os ricos não vão ser condenados por serem gordos e mostrarem a sua gordura ao mundo. Aí, hoje em dia, eu olho para aquilo e você pega a capa do CD da Preta Gil, ela tá maravilhosa. Ela não tá... linda É, aquela tipo, capa, é linda. linda aquela capa, sim. E aí eu falo, cara, quem não para 5 minutos pra analisar, que nem a Pepita, né? Para 5 Se coloca segundos. 5 segundos no lugar dela. Você vai entender tudo. E é mais ou menos isso. Quem não para os 5 segundos pra pensar no que eu tô fazendo, é por mim. Por que eu tô fazendo isso? Pra onde que eu vou parar? Onde eu vou parar fazendo isso? Virar coisas depois? Porque a galera quer fazer, tipo assim, não, meu plano é, esse ano eu faço a bichectomia, ano que vem eu vou fazer uma harmonização, depois eu vou fazer a lente de contato no dente, depois eu vou colocar o meu mega hair.
E aí, gente, vocês vão virar o quê? Sei lá, um Não, Megazord? a padronização de gente muito parecida é real, assim. Por Real. muito tempo, eu ficava pensando muito sobre... cara, cada um tem o direito de... Enfim, e realmente tem o direito de fazer o que quiser com o corpo. Se quer seguir tendência, que siga. Né? E aí eu ficava meio preocupada de, tipo... Eu comigo mesma, assim, tá num julgamento da autonomia da pessoa. Só que aí a gente entende que, assim, não tem como todo mundo simplesmente acordar desejando a mesma A cara. mesma coisa. Porque era do íntimo dela. E aí você fala assim, cara, existe sim uma indústria por trás, os estímulos, a pressão estética e tal. E você não pode simplesmente virar pra pessoa e falar isso também. Sim. Sabe? Porque eu acho que ela precisa entender. Porque é um processo extremamente pessoal. E às vezes ela precisa ser aceita num lugar e ela. Que é o que a gente tava falando, é você entender que só a partir daí você vai ser aceito num lugar. E eu acho que tem outra coisa também, né? A gente tá vendo o movimento agora das Kardashians, que sempre foram as que, né, colocaram os procedimentos estéticos aí como se fosse realmente passar um creme, que não é. Tirar a bunda, tirar peito. Por quê? A partir do momento em que isso fica acessível para todo mundo, isso vira um produto o quê? Da classe média, da pessoa que, né, não tem dinheiro, não é um milionário fazendo isso. Então, a partir do momento que isso vira coisa de todo mundo, os milionários não querem mais. Que é a Balenciaga com sapato horroroso. Mas sabe uma coisa que eu feio, acho sujo. doida também, de tudo isso que a gente tava falando, do rosto e Kardashians e tudo? Muito do que elas faziam era maquiagem. Sim. Então, tipo assim... Associado a várias coisas. Sim. Porque, assim, a coisa do contorno, o extremo contorno pra poder fazer essa marcação, afundar aqui, era tudo maquiagem. E aí, as pessoas estavam procurando, tipo, modificações a longo prazo, irreversíveis, Pra ter o efeito da maquiagem. Pra ter o efeito da maquiagem. Olha que maluquice isso. Tanto é que a pessoa que o batom falava, de boca, sabe? Que sai passando aqui. fora... Lá no dentista, eles falam, toda hora eles falavam, agora vai virar Kardashian. Eu falava assim, gente, eu não quero virar Kardashian. Inclusive, eu não gosto das Kardashians. Inclusive, eu nunca assisti. Eu acho que elas são, assim, uma parada que respeito como ser humano, não desejo nada de ruim pra elas, mas eu queria muito que um dia elas... sei lá, tivessem um mínimo de consciência. Mas eu não sei se elas vão ter, porque são ricas, né? E aí o mundo inteiro faz aquela mesma condição que eu fazia. Já que você é rico, você pode fazer o que você quiser. Tudo, isso. Mas Ai, eu esqueci que eu ia contar. Mas do dentista, que você tava no dentista, todo mundo falou das Kardashians. Das Kardashian. Não, mas era uma coisa antes. Mas tudo bem, vamos indo que depois eu lembro. Tranquilo. Outra coisa que eu queria falar também, que a gente tava falando disso, e que eu acho que faz muito sentido na busca de filtro. Porque o filtro do Snapchat, etc., ele começou a bombar muito em 2017, né, 2018. E é justamente nessa época que, né, de acordo... Eu tô só nos dados hoje. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, divulgou que esses procedimentos estéticos não cirúrgicos ou minimamente invasivos cresceu entre 2017, né, e 2019, 390%. Caraca. Que é justo na época em que os filtros começam a bombar. Estavam bombando. É isso. Eu lembrei que eu ia falar que também tem a ver com isso. Quando você fala que as Kardashian, elas... por que tá todo mundo tirando boca, tirando teta, não sei o quê? Justamente porque... não é só por isso, mas eu acho que um dos movimentos é isso, né? Tipo, da popularização dos procedimentos estéticos e tal. E determinados artistas, gente, as Kardashians e vários outros artistas, são artistas, tipo assim... que estão lá em cima, que são as pessoas que ditam a moda, que ditam o padrão de beleza e etc. E nisso tudo nasce uma coisa muito perigosa, que é pessoas que se aproveitam disso, que não tem nenhum tipo de formação médica, ou não é dentista, esses doutor bumbum da vida, que bota PMMA na galera. O Instagram, @postada versus marcada. Assim, pra quem não conhece e tal, porque aquilo ali, se você faz uma imersão, você fica assim... Tem. Amiga, tem também um outro que é vítimas da bioplastia. Sim! Esse é surreal, porque as pessoas, elas falam... Vamos mudar o seu nariz só um pouquinho com ácido hialurônico, é tranquilinho. Aí a pessoa não estudou para aquilo ou fez um curso rápido de um dentista, porque agora os dentistas, eles estão fazendo, tipo, o meu método é esse. Alguns métodos ainda eu li em vários lugares e falam que talvez não deveriam estar sendo mexidos por dentistas, né? Que eles estão fazendo rinoplastias, tipo, de cortar, não enfim, poderia, alectomia. Eu li muitas discussões sobre isso, né? Não sou a perita do caso, mas eu li muita coisa.
E aí, nesse lance, no meio de vários profissionais, onde entre os bons profissionais é uma coisa que já pode dar errado, e muitos desses profissionais nem informam que pode dar errado, que eu acho que esse é o maior problema, Sim. tem também os profissionais que não são qualificados, às vezes nem são profissionais para fazer isso, ganham muito dinheiro, literalmente mutilando e deformando pessoas. Porque não é só um ácido hialurônicozinho no seu narizinho. No seu nariz tem uma caralhada de veia, tem uma caralhada de coisa. E aí você enfia esse ácido hialurônico ou um PMMA, porque também tem gente que usa PMMA que não pode, tem toda uma discussão. E que não conta. Esse é o pior, porque é isso. E não conta. Eu vi muito sobre o Vítimas da Bioplastia, por causa do Postada versus Marcada, que eles marcam lá sempre. E um dia eu entrei assim... Cara, cenas de necrose, de pele. É imagem forte mesmo. E de muita gente falando que não sabia que era PMMA. Que só falavam que era preenchimento. E as pessoas acham que é ácido hialurônico. O que o ácido hialurônico faz? Ele suga água, por isso que ele preenche, por isso que enche. Porque ele vai lá... Ai, é uma que legal. esponjinha. Exatamente. Não é o produto em si que preenche. Ele suga a água para aquele lugar. Então, assim, é muito diferente você colocar mini bolha de plástico no corpo. Que não vai sair nunca. Não! Sim. Então, e o assim, ácido hialurônico, ele é reabsorvido pelo corpo. Isso, exatamente. Por isso que é mais tranquilo. Exatamente. Com o tempo vai... Né? Mas, enfim. E aí tem as marcas, o tipo de curso que seu profissional tá fazendo, tá acompanhando. Esse negócio tem que ficar, assim, sabe? É uma parada que nunca vai ser muito barato. Né? E as pessoas, elas, mesmo não sendo, elas sabendo que tem um tal, elas vão atrás do barato. E vai ter gente que vai se aproveitar dessa parte do mercado que tá indo atrás do barato e vai oferecer uma coisa muito barata. Mas por que é barato? Porque talvez aquela pessoa, ela não estudou, ela fez um curso X. O produto não é tão bom. O produto não é bom, sabe? Às vezes não é indicado, às vezes não é um produto indicado para aquilo. Então, e eu entendo muito a pessoa querer fazer, sabe? Claro! A pessoa é realmente uma vítima de vários, olhando por vários prismas, né? Porque assim, quando a gente tem olha que louco, isso tem uma questão até com a economia que a gente vive. Porque assim, você está numa situação super fodida, você não tem, assim, os recursos básicos necessários. Muitas vezes, para essas pessoas, o alívio ou a forma de ser alguém vai ser fazendo isso, esse tipo de mudança, entendeu? Um lugar de refúgio mesmo. Sim. De você ter um lugar no mundo, de você ser alguém, quando até o básico falta. Porque você vê, cara, as histórias de meninas, assim, endividadas porque acreditaram que o silicone ou a boca ia mudar a vida delas. Sim, total. Sabe? Essa é uma questão muito séria. Ou, por exemplo, modelo que vai pra fronteira fazer cirurgia porque ela era mais barata e que isso ia mudar a vida econômica dela. Então, olha só como você começa a entrar num lugar onde você é vítima de muitas formas, né? Nós somos muito, 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 muito metralhadas o dia inteiro por padrões de beleza, por coisas que você deve fazer. E sempre isso foi associado a sucesso. Exatamente. Agora, a gente tem uma leve mudança de discurso sobre o que é sucesso, em especial para as mulheres, que eu acho que são as mais afetadas, mas eu também acho que muitos homens, hoje em dia, estão se afetando cada vez mais com isso também. E daí, mesmo que isso tenha sido um discurso lá dos anos 2000, isso, gente, demora muito tempo. A não ser que fosse, tipo, proibido fazer alguma coisa, isso daí já estaria mais diluído. Mas ainda hoje, esse é o recado dado. Quando você vai e você entra no Instagram e você vê que a maioria dos maiores Instagrammers, dos maiores influenciadores, são pessoas com beleza padrão. Isso faz você pensar, será que se eu fosse de outro jeito, exatamente, eu estaria em outro lugar? Sim. E isso vai amarrando as pessoas, independente do poder aquisitivo dela, independente de qualquer coisa, porque ela consegue tirar aquela coisa da amplitude Kardashian e trazer pra bolha dela. Então ela pensa, nossa, será que se eu fosse mais parecida com a Kardashian, será que eu conseguiria aquela promoção no meu emprego? Sim, então ela começa a juntar coisas que teoricamente não deveriam ser juntadas, mas a gente conecta isso desde que o mundo é mundo. Não, e aí a gente vê que realmente o sistema funciona assim, que realmente
vão deixar de contratar porque a pessoa é gorda, porque a pessoa é PCD, porque a pessoa é preta. Então, realmente tem um sistema trabalhando para que a pessoa pense dessa forma. Realmente acontece, né? Sabe? Então, sim, assim, é um problema que a gente, às vezes, acha que é uma futilidade, a coisa da beleza. Ele é um problema sistêmico. Tipo, ele está no sistema. Sim, E sim. com isso, a oferta... Nossa, tem um negócio que é muito perturbador. Qual que é o país que tem um creme pra pessoa clarear a pele? Normalmente em países asiáticos, né? Japão, Sim, Coreia, sim, assim, sim. pessoas de pele amarela tem... E aí uma vez eu caí num For You disso e eu fiquei, que é isso? E aí começou a aparecer um monte, assim. E é muito doido, assim, a galera passando creme. E esses dias eu mandei pra Evelyn também, que eu vi no TikTok, um cirurgião que coloca uma prótese em nariz de mulheres asiáticas, essas que tem o nariz bem pequenininho, que a lateral é bem... que não tem essa ponte que do não nariz. tem, Sim. E o médico, assim, todo mundo com o mesmo nariz. Tanto que ele pega várias próteses de borracha, esculpe e mostra o pós. Meu Deus. Gente. Socorro. Juro pra você, um perfil Gente. assim... Nossa, vou ter É Nossa, muito, é. é muito, Vou é muito até louco. mostrar. É muito louco como o padrão de beleza ele pode ser nichado, gente. Ele pode ir de acordo com o país, a região Não, que você e mora. E tudo buscando esse padrão branco caucasiano. Ou o Foxy Eyes, né? O Que Foxy é Eyes outro também. problema. Que também é, tipo, é um problema, né? Um combo de problemas, né? O Foxy Eyes, né? Porque no lance, né? Falando sobre pessoas amarelas, que tem os olhos puxados, né? Tipo, puxar o olho, assim, sabe? Quando você puxa o olho pra um asiático, pra uma pessoa do Japão, da Coreia, enfim, isso é ofensivo. Sim, Saca? Sim. E É daí racista, você- inclusive, né? Obrigada, era essa palavra. É racista. Gente, né? Você eu acho fazer que eu tenho que acreditar no Google que eu tenho TDAH. Cada vez mais acreditando nisso, porque, enfim. que você tá fazendo isso, tá, tipo, e Você- faz xing-ling, A não pessoa sei o quê, faz o Exatamente. Foxy Eyes e a foto dela com o Foxy Eyes É ela puxando. Tipo, Então, nada, pelo não amor é que de Deus. E não é que a gente tá falando assim, não façam Foxy Eyes e etc, etc. Aí a pessoa fala assim, mas eu fiz Foxy Eyes, mas eu não sou racista. Não é a discussão se você fez ou não. É a discussão de transformar algo ofensivo para um grupo de pessoas em uma moda. E a partir do É momento... essa discussão. Não é sobre você, se você fez ou não. Tá tudo certo, não vai mudar nada. A discussão não é sobre você, é sobre uma coisa muito maior que você e seu umbigo. Mas o negócio todo também por exemplo, eu li muito sobre esse negócio de produtos que clareiam a pele. Porque estou no mundo do K-pop agora, virei K-popeira e vamos que É vamos. isso aí, que é amo. isso aí. É isso aí. Amo. Tudo bem. Amo demais. Aí, tem um lance que é o seguinte, pelo menos na Coreia, eu acho que eu li isso daí, era relativo à Coreia. O que acontece? Na Coreia, tem uma parada que quando você trabalha em lavoura, você recebe o sol, né? E você escurece a sua pele. Então, quanto mais claro você for, mais nobre você será, porque menos você trabalhou em exposição ao sol. Né? Então você vê que o padrão de beleza, ele, por mais que ele seja embranquecedor, ele tem um outro propósito do que o nosso embranquecedor, mas que é uma maneira de fazer com que você fique desconfortável de alguma maneira na sua própria pele. E, por exemplo, eu assisto todas as apresentações de K-pop do grupinho que eu gosto, que é Twice. O que acontece? Twice. Ai, jura, obrigada. Ai, eu quero fazer uma sessão de karaokê só com quem gosta de Twice, só pra cantar Eu Twice. tô pronta, pode me chamar. Aí, tipo, por exemplo, Twice debutou em 2015. Todas as meninas tinham uma cor completamente diferente de pele. Tanto é que a gente até fala que hoje elas estão meio... não que elas estão. Em algumas gravações, quando ajustam luz, algumas ficam acinzentadas por causa da luz e tal, do não sei o quê. E daí a gente vê muitos, especialmente no Pinterest, um monte de conteúdo e propaganda direcionada a coreanas, japonesas, etc., usando cremes clareadores. E daí veio essa discussão, porque muita gente achou que é porque essas pessoas são racistas e etc, etc. Eu não tenho discurso nem debate para falar sobre a questão racial com pessoas pretas na Coreia, mas sobre os cremes clareadores,
tem tem esse lance de nobreza. Uhum. Quanto mais branco você é, mais, sei lá, incrível você é, porque você não precisou trabalhar num sol. Caramba, que... Sim. É louco. Que é um pouco do negócio do sangue azul, né? Não sei se é muita história, estou inventando isso, é da Jéssica também. Vocês podem depois falar que eu falei fake Não, mas, news. na O idade, problema mas da- na Idade Média Europeia, você Aparecer. ter gordura, e você ter gordura significava que você comia muito bem. Não, mas o negócio do Que era sangue outro azul tipo de é padrão. você vê a veia, entendeu? Azul? Dessa Azul pessoa que é muito branca. é a pessoa que é muito branca, a pessoa que não trabalha. Que é da Por realeza. isso que é sangue Legal. azul, que faz muito sentido. Pode Ah. ser que eu esteja espalhando uma fake news, mas ela faz todo sentido aqui na discussão. Não, e- né? Mas então, é isso. É o problema da geminiana, é que ela se entope tanto de informação Amiga, o tempo exatamente. inteiro e a gente não sabe onde a gente enfiou, da onde Exatamente. veio, pra onde Aham. vai. Eu te sinto sua dor. Eu tenho uma semana de obsessão no assunto. E eu fico assim, ó. Ai, amiga. Ai, é eu também esse sou. assunto, hiperfoco, meu Deus do céu, nananana. Aí depois, Eu não trouxe. lembro nem onde eu tava. Eu trouxe sim, tá? Aqui está no Google. Serviu. O Google trouxe dizendo que a origem da expressão sangue azul é a Europa renascentista, que o padrão estético da nobreza era o tom da pele mais claro, quase da cor de porcelana. Dizia-se E que agora- havia sangue azul, que é nobre, devido às veias localizadas nos membros superiores de cor azul. Aí pega esse padrão de beleza aí europeu, traz pra cá pra quê? Pra cagar a cabeça dos outros, Este cacete. inferno, Que entendeu? inferno. Aí vai ter que diminuir a bochecha, vai ter que aumentar a boca, aí vai diminuir o olho, aí sobe a sobrancelha. Gata! Não, e o mais engraçado é que eu procurei essa dermatologista e iniciei os trabalhos de Isso que eu ia tentar... perguntar. O que vocês encontraram nesse meio do caminho? Porque assim, eu conheço alguns procedimentos, né? eu gosto de procedimentos não invasivos e também que não muda tanto a minha cara. Aham. Por eu exemplo, também. eu realmente eu não quero ficar enrugada. Eu não quero. Entendeu? E tudo bem. Então, eu já comecei a aplicação de botox, preenchimento de olheira e tal. Laser pra tirar melasma da gravidez. Faço, admito. Eu tenho meu botoxinho na testa, porque eu E- queria fazer, e o preenchimento da olheira, porque eu tenho trauma de criança, porque a minha olheira era muito funda e escura. E aí me chamavam de vampiro no colégio. E hoje eu estou o quê? Fazendo preenchimento Isso da aí. olheira. Olha que ódio. Olha aí. Né? E a Por que, gente que não sabe, fizeram um padrão de gente. beleza da olheira, gente? Gente, o crepúsculo eu não tava penso bombando nisso. quando eu era criança, entendeu? Que inferno. E aí eu fiz alguns procedimentos. Eu fiz um que se chama ultrassom microfocado, que é tipo pra estimular colágeno, assim. Sei. E aí Eu os acho que eu vou fazer esse negócio. e porque eu ia perguntar disso. E os resultados não é curto prazo, é longo prazo, por causa do estímulo de colágeno. Você começa a ver resultado de verdade 3 meses depois. Sim. E eu ela senti um comentou. boostzão, assim, e eu nunca cuidei da minha pele, na verdade. Eu fui cuidar da minha pele, assim, aos 32, eu tenho 34, então É. mal... Mas aí Bom, cê- eu tenho 38. Você e- tá fazendo isso agora, amiga do colágeno? A gente fez, eu conversei com essa dermatologista, muito boa. E aí eu expliquei pra ela que eu não quero mudar de cara. Eu quero, tipo assim, que essas mudanças elas sejam bem paulatinas, né? De pouquinho, assim. Porque eu não queria, tipo, chegar em casa, ai meu Deus do céu, não era isso que eu queria. Então a primeira Colocou coisa um que fio ela de falou, ouro, levantou. que você sai, né? sabe, aquelas pessoas que saem com a Gente. cara, gente, diabólica. Assim, É. eu falei, não, gente, parece aquele filtro que nasce até chifrinho aqui. Sim, Eu falei, nossa, gente, não. sim. E daí, a primeira coisa que a gente fez foi colocar um botox. E é muito legal uma coisa, porque ela é uma profissional que ela pediu pra ver a minha foto antes da bichectomia. Ela perguntou quais eram as coisas que eu não gostava. Ela pontuou algumas outras coisas, tipo assim, isso te incomoda? Isso te incomoda? Eu falei, não, isso sim. Ela respeitou as coisas que não me incomodam. Uhum. Ela não chegou pra mim e falou assim, nossa, sua boca é horrível, isso é horrível. Porque uma vez eu fui num lugar que um profissional falou exatamente assim, e na boca, você não quer colocar nada? Como se fosse um problema, Aí eu falei né? assim, não. Aí ele, mas você vai ficar com essa boca? Mentira! Ele falou essa frase, mas você vai ficar com essa boca, vai arrumar Essa- a cara inteira e vai... E o lance, eu tava indo lá pra ver a minha sobrancelha aqui, um ladinho mais caído. Era bem antigo, eu só queria ver como era e o preço. E aí ele mandou isso, eu falei, ai, credo, eu não quero nunca mais voltar Essa aqui. boca te xinga, tá, seu filho da Seu Gente, filho da que- puta. É. E daí eu conversei com ela, aí a primeira coisa foi um botox que ela fez em lugares muito diferentes de tudo que eu tinha visto em vídeo. Uhum. Tipo assim, mano, tanto é que de um lado ela fez mais, de outro ela fez de outro, ela, beleza, daqui a 15 dias você volta pra eu ver se o que eu planejei deu bom. Uhum. Voltei, ajustou mais um pouquinho, aí a gente fez o preenchimento. Cara, preenchimento é muito medonho, assim, cara, que medo. Porque na Você hora sentiu você medo? já percebe. Amiga, eu ouvi o preenchimento entrando na minha cara. Ah, Eu ouvi assim, ó.
Porque assim, ó. Eu desmaiei. Quando eu porque eu preenchi, desmaiou? eu Desmaiei, preenchi, amiga. eu preenchi Verdade? aqui, mas eu não, Sim. eu sentia. Eu acho que teve anestesia, teve os pontos aqui pra poder enfiar num mesmo lugar a agulha e ir colocando, né? Com o Dr. Luiz, um beijo, Dr. Luiz. E aí, eu sentia como se estivesse enchendo mesmo uma bolsinha. Eu ouvi um Porque, ploque-ploque no meu Porque quando eu fiz. esse meu lado, inclusive, era mais fundo. E como eu tenho essas bolinhas aqui, ele parecia mais fundo, por causa das bolinhas. Aham. Teve mais desse lado. Aí, esse lado, eu fui sentindo que estava enchendo. Aham. E o outro não tanto, assim. Mas eu sentia um... Então, o meu eu também. sentia isso também. Eu também. E daí, tipo, eu sou muito forte, assim, no sentido de, cara, se eu preciso fazer, por exemplo, uma tatuagem, eu prefiro ficar em silêncio numa meditação individual pra que aquilo acabe o mais rápido possível. Eu não vou me mexer, eu vou sofrer, mas eu não vou me mexer. Eu sou exatamente assim. Piercing, tatuagem, sempre foi assim. Ai, eu odeio quem usa anestesia pra fazer tatuagem, essas Sim. coisas que eu falo assim, ai, não aguenta, não faz. Ai, não aguenta, não faz. Pô, que saco, né? Eu sou parece aquelas pessoas dos anos 90. Aí, ela passou um anestésico tópico, assim, tal. E realmente, né, tipo, a furadinha eu não sentia. Mas a movimentação ali, ó, de tirar e colocar um negócio, de puxar enquanto aperta, eu fui me segurando. E ela Meu perguntava Deus. assim, você tá bem? Eu falava assim, só continua. Aí teve uma hora que ela fez assim, você tem certeza que você tá bem? Aí ela terminou, eu falei, tenho. Aí eu falei assim, mentira, não tenho. Aí ela, você não tem o quê? Certeza de que eu tô bem. Ela, você tá mal? Sim. Aí começou um diálogo muito estranho, ela falou assim, eu vi mesmo que você tá com o buço mais suado, e eu já imaginei que você tava passando mal, e por isso que... Começou a conversar comigo, aí eu falei assim, eu acho que eu vou vomitar. E daí, quando eu falei, eu acho que eu vou vomitar, eu entrei numa pressão baixa, desmaio, vem vômito, não sei. Mas, mano, a doutora foi mó gente boa. E falou, não, tá tudo bem, me abanou. Foi, assim, uma anja, ela e a... Coitada. E aí, no A final, pobre. aí eu falando assim, eu acho que eu vou vomitar mesmo, não tem um lixo, assim... Aí ela, não, vomita aí. Eu viro, não, doutora, seu consultório tão bonitinho, não vou vomitar aqui, não. Mó bonito, cheiroso. Não, imagina, cara. Olha, tá louca? Não vomitei, mas me caiu a pressão de dar aquela desmaiada de segundos. Socorro, socorro. E hoje à noite vai pra terceira parte do tratamento, que é o quê? São os rolês de colágeno, né? Ela Estímulo de colágeno. é uma parada que ela vai injetar aqui, justamente aonde foi retirada, né, a bola de Bichat, que é o rolê da Ela tá bichectomia. fazendo, tipo, no local pra poder tentar recuperar. Isso. Primeiro, ela meio que suspendeu o que tinha caído por causa da bichectomia, né? Algumas pessoas foram até meio... Sei lá, cara, eu fico meio assim com essas pessoas. Mas elas foram muito grossas, assim, falando nas minhas redes sociais. Aguenta aí, você tá velha, isso daí não é da bichectomia, porque você tá velha, etc, etc. Gente, existe uma coisa na minha família que chama genética. Quem vê minha mãe, minha avó, minhas tias, meu tio, ninguém ali tem preenchimento. Ninguém ali tem nada. E são peles belíssimas, assim. Tem um vídeo da minha mãe comigo no meu canal, que eu transformei ela em mim, que nitidamente ela fica muito mais jovem do que eu no final da transformação. Eu lembro da foto, assim, Eu ó. amo. Mano, eu amo esse é muito momento. surreal esse vídeo. Esse vídeo é Não, e a quantidade de comentário, nossa, sua mãe ficou mais bonita que você. Eu falei assim, gente, eu sei, a minha mãe é muito gata. Mas assim, Mas, fã ou hater, né? Eu acho que tem coisa que deixar Não, abaixo também. Tudo bem, minha mãe é gata e vamos que vamos, tá Linda, não. solteira. O lance a galera que veio falar, porque você envelheceu, é isso que aconteceu. Claro, envelhecer é um processo que todas as pessoas vão passar. Mas eu sei como que a minha família envelhece, eu sei como a minha mãe envelheceu, eu sei qual é o formato do meu rosto. Sim. Então, tipo assim, a gente também não pode colocar tudo na conta principalmente quem faz bichectomia, tudo na conta do envelhecimento, porque muita coisa não é. E digo uma coisa que eu quase esqueci de te dizer, Jéssica, principalmente. O que acontece hoje em dia? Eu não mordo mais a bochecha. Eu mordia aqui, ó. Ah, no canto da boca. aqui. Porque agora... Tem uma bolinha aqui. Tem. Dá pra ver. Essa bolinha que eu mordo. Aí, no Botox, tanto é Ela que relaxou. essa coisinha aqui, minha da boca, fazia uma carinha tristinha, assim. Porque, Aham. literalmente, cai Caiu. aqui, ó. Você faz assim. Sim, o Sim. rosto fica... Então, a boca... Eu não via meus dentes de baixo quando eu falava. Eu comecei a ver em 2020, 2021.
Entendi. E uma série de coisas. Então, você pode... O que precisa ser explicado quando vai fazer uma bichectomia não é proibido fazer. Eu acho que as pessoas precisam saber que dali a talvez 5, 6, 7 anos, aquilo pode estar de um jeito que ela não vai gostar. E aí a pessoa ela tem que ter a opção para saber se ela quer aquilo daquele jeito ou não. E aí, se precisou de tempo para entender esse processo, Exato. né? Precisou passar esses anos, as pessoas terem feito há um tempo para entender e ter a evidência científica. Sim. E é ela que deveria ser comunicada quando você vai fazer qualquer procedimento. Sim. Olha, você vai fazer esse procedimento. O que você vai ter de benefício? Isso. Tem contra. Você pode ter alergia do produto. Sim. E eu acho que o que eu acho injusto com a gente é não ter a informação Sim. dos profissionais. Sim, sabe? também acho. Eu acho que essa é a parte que a gente deveria cobrar, que a gente deveria se posicionar. Não ter vergonha, porque às vezes Não a gente ter chega lá, a gente tem vergonha. vergonha de perguntar, mas Porque- isso aí que você vai botar é o quê? Porque a gente tem É. uma questão também do endeusamento do médico. Aham, na da nossa instituição cultura. medicina, no Exatamente. caso, né? Tem isso também. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito durante a gravidez e processos de entender parto, tal, que era esse endeusamento de um médico e colocar na mão dele a sua vida, a sua decisão. E, cara, sem perguntar, sem questionar. Aham. e não, uma coisa é você confiar muito no profissional, porque ele mostra pra você isso. Então, tem os resultados, tem as coisas que ele estuda, nananã. Uma coisa é isso. A outra é você ter conhecimento sobre o corpo humano, Sim. sobre procedimentos. Então, tem coisas que deveriam ser básicas. Eu acho que a gente precisa, sim, perguntar, Sim. esclarecer. Esses grupos de apoio, esses grupos mudaram a vida de muitas Muita mulheres, gente, sim. sabe? Uhum. Tanto das que já sofreram, ainda estão sofrendo, que encontram ali uma rede de apoio, né? Como para prevenir para que outras mulheres quer fazer, beleza, mas olha o que pode acontecer. Exato. Entendeu? Eu acho que Ah, tem esse eu acho que essa é a grande contribuição Uhum. que a internet faz nesse lugar. Sim. sabe? também acho. Desses grupos. Quando eu fui no médico, né, na médica, ela falou assim, ó, isso aqui é tudo que a gente pode fazer. Vai pra casa, pensa, esses são todos os produtos que eu uso. Esses são os melhores produtos que tem, é isso. Vai pra casa, pesquisa. Se quiser conversar com outra pessoa e tal, fica à vontade. Quando você quiser, você volta e me fala. E você faz Olha o que que louco. você quiser fazer dessa lista aqui. Uhum. Faz o que você achar mais legal. E eu achei isso tão bom. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, ai, tá bom. Eu levei o papel, fiquei pensando, não sei o que em casa. Eu falei, tá, vou fazer isso aqui. E ela não ficou me empurrando outra coisa, sabe? E aquele lance do tipo, e aí, vai fazer? Porque o pacote vai ficar mais barato. Porque É, aquele, mas você não sei o não. quê. Porque... Gente, quando entra é muito difícil, né? De ter que lidar com a questão da beleza, aceitação, autoestima, nananana. E é um mercado. É. Sim. No fim do dia é um mercado, né? Gente, pra gente ir terminando o nosso programa. Ah, Ai, eu queria falar muito tempo, mas não dá, tá acabando. A gente já estourou todos os nossos tempos, como sempre, porque não é o Imagina se a gente não estourar o tempo. Obviamente. A gente tem que falar assim, não, é que o podcast tem 2 horas. E Aham. aí Tá. sim a gente consegue, entendeu? Porque falar que ele é 40 minutos, 1 hora, já não funciona mais. coisa que a Ninguém gente mais tem que acredita. Não dá mais. A gente preparou um joguinho. pro Ai, eu final. amo. Eu amo. Vamos. O joguinho é o seguinte: procedimentos estéticos que não sabíamos que existia, tá? E aí você vai dizer se ele existe mesmo ou não, tá bom? Tá. Vamos lá, vou começar com o primeiro aqui, ó. Remodelagem dos pés. Existe ou não existe? Tipo, mudar o seu pé, harmonização Caraca! facial de pé, sei lá. Harmonização facial de pé. Olha, eu posso falar uma coisa? A minha vontade é falar, não, isso não existe, mas eu não duvido de nada. Eu acho que existe. Eles devem quebrar todos os dedos do pé, tirar a joanete e engessar eles todo cheio de pino. E a pessoa vai ficar 6 meses sem andar, mas vai ter gente que vai fazer. Existe. Existe. E a maioria são mulheres que querem usar calçados com mais conforto. E aí, a cirurgia, ela encurta os dedos e deixa os pés mais estreitos. E aí, muitas, inclusive, pedem pra tirar o quê? O mindinho na cirurgia. Olha, Gente, Já jamais, pensou jamais. isso? O cu mole, só de pensar. eu posso falar gente. uma coisa que eu já desejei não ter o meu mindinho do pé, porque o meu mindinho, ele foge de todo o padrão do meu pé. Então, se é sandália de Olá. tira, ele fica fora. Mas, o que eu fiz? Mulheres que estão pensando em fazer essa cirurgia, procure um sapato que fique bom. Isso É que eu ia uma coisa falar. mais barata. Olha que coisa, né? Porque aqui fala sobre mulheres que querem usar calçados com mais conforto. Ou seja, você muda a estrutura do seu corpo, do seu pé, que é o apoio, que é
fundamental pra tudo, porque a indústria não fez sapatos mais confortáveis. Provavelmente deve ser sapato de salto. E essa é a história, né, de roupas para pessoas fora do padrão. As roupas não vão se adaptar às pessoas. Se você quer entrar na roupa da marca XYZ, você que emagrece. Você que emagrece e entre. Gente, meu Deus do Beijos. céu. Tá, Segundo, vai. botox pra quem lê muito, mas não quer suar segurando as folhas do livro. Eu tô ligada que isso é possível. Tem gente que faz botox na mão, no sovaco, em outros lugares pra não ficar suado. O que acontece não existe pra ler livro. Daí as pessoas não vão segurar e falar pegadinha. assim, E o que a pessoa faz quando sua na mão? Achei que botava botox na pode mão botar, também. pode botar, mas não pra ler, amiga. Existe, Vocês inclusive, estão aí, olha. ó, truquinho. existe, inclusive, um tema. Existe, inclusive, o Poker Tox, que é um botox para jogadores de pôquer. Ele é aplicado em regiões estratégicas para que o jogador não demonstre nenhuma expressão durante seu jogo. O famoso Poker Face. O famoso apenas não reaja. Gente do Babado. céu. Isso, tipo assim... Por exemplo, eu que tô com o botox novo, olha eu brava. Olha lá, ó, Não, Tchumi amiga, tá jogando poker, pessoal. A primeira vez que eu coloquei, né, que foi uma vez que eu queria só levantar uma sobrancelha minha, e hoje eu já deixo a sobrancelha aí mesmo, porque ficou pior do que com a sobrancelha coisocada, né? Porque parecia que eu era, tipo assim, super evil, assim. Aquele malvada. meme do cachorro Eu com fiquei a meio sobrancelha assim. pra cima. Eu já fiquei um pouco queria... evil, mas aí 15 dias depois ele falou, não, tá demais. Eu tava amando. Eu Não, tava assim, sim, foi nos 15 dias também. Eu queria ter gravado um vídeo que era qual minha reação. Aí o Bertô ia eu ia ler uma coisa, eu ia reagir, o Bertô ia falar: você tá feliz, você tá triste, não sei o quê. Quando a gente resolveu gravar, já tinha passado os 15 dias. É porque os primeiros dias é realmente assim, ó. Eu evil. assim, brava. Surpresa, e tal. E aí não vinha, né? Mas agora, o doutor coloca pouquinho, já deve estar até saindo. Já passou. Ó, Olha. lifting de vampiro para rejuvenescer a pele com sangue. Existe ou não existe? Aí teve um negócio que a Kardashian fez, que foi sangue na cara toda e não sei do que é aquilo ali, não. Mas deve ser isso aí. É isso. Você arrasou. Olha. Amiga, eu sou muito curiosa. Você deveria saber que antes de eu fazer meu botox, eu li tudo. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. A gente Tem no procurou. submundo da... Tudo bem, não, Tentei vamos entrar pensar. na Deep Web. How Ó, low can you go? Vamos lá. É tipo um lift facial, só que não precisa de cirurgia, né? E aí eles aplicam uma substância gelatinosa no rosto, feita a partir do próprio sangue da pessoa, que é pra rejuvenescer e diminuir as linhas de expressão. Eu ia desmaiar tirando o sangue e botando gente, de volta na jamais. cara. E sabe um negócio que eu Jamais. não sabia, que eu descobri há pouco tempo, assim, muito louco? Que, por exemplo, gente rica não fica de ressaca porque vai uma pessoa na casa. Injetar um soro com Injetar? charulecos aqui, né? Aham. Gente, eu fiquei muito assim. Eu realmente não Amiga. tinha noção disso. Que os ricos, antes de viagens, antes de rolê, no pós e tal, tem lá uma enfermeira pra, É o pra aplicar. vitamin shot, né? Real. A shota de vitamina. Isso não é uma coisa nova. Não sei se você sabe. Não sei, não, eu nem Mas sabia que isso isso existia. é uma coisa muito... Que veio já na época de Marilyn Monroe, disso aí lá em Hollywood. Isso tudo é dessa época, né? Eu li 800 mil livros da Marilyn. Tem livro que fala que antes de entrar, ela tomava... uma galera falava que era vitamina e estavam dopando a gata. Várias coisas, assim, babadeiras. As Kardashian faz também, porque eu assisto a série. Aí, né? ó. Tá vendo? Eu posso trazer a Foi nessa Kendall. última que teve, que não é dessa aqui. A Amiga. Kendall e a Hailey Bieber, elas se encontram antes da festa pra tomar umas vitaminas, assim. Mas eu posso falar uma Um esquenta coisa? das bonitas. Eu acredito que essa vitamina é uma mera glicose, gente. Se a gente tá mal, a gente vai pro hospital tomar glicose e Então, acorda pronta. Então, exatamente. Estou pronta. Exatamente. É igual você comer um dogão depois de ter bebido muito, que no outro dia você acorda. Amiga, que o rico, ele procura uma coisa idiota pra pagar muito. Perfeito. Esse que é o lance do rico, entendeu? Então ele menos tá pode comer um entregando- dogão, pode entregando tomar um uma gata. engove, É isso. Ó, vai tomar vitamina. A última, porque, ó, tô aqui controlando o seu horário que você tem reunião, Tá hein? tudo certo, vamos. Ó, placenta de ovelha para eliminar rugas. Ai, eu espero muito que seja de mentira. É de verdade. Existe. Promove a produção de colágeno e é usada pela Angelina Jolie e a Eva Longoria, por exemplo.
por exemplo. Você sabia Gente. que quando eu era que existia uma marca bem grande, eu não sei se eu vou falar marca porque é uma marca que, enfim, grande hoje em dia aqui no Brasil, que tinha um produto de placenta. Minha mãe usava isso lá no rolezinho começo dos anos 90, e era vendido assim no catálogozinho dela, o rolezinho de Sério? placenta. Eu queria muito lembrar o nome. Caramba, mas era de placenta de bicho ou de placenta de Eu não gente? faço a mínima ideia, porque isso me fez questionar agora. Porque assim, Pensando. tem sim, por exemplo, você pode pegar a sua própria placenta da sua gravidez, transformar em cápsula, porque é cheia de vitamina real. Ou tem gente que come lá o sushizinho, Tem gente- ou É. faz o shake, aí fica... Você comeu, amiga? Eu não. Wheyzinho. Não, a minha foi embora no parto. Eu nem... Não bateu com whey, amiga? Uma Nossa. creatina, um whey? Hoje, se engravidasse agora, ia fazer a super cápsula, com certeza. E ainda ia dar de lembrancinha pras minhas amigas. Que fosse visitar o bebê, eu falar assim, amiga, aqui, ó. Pra você. Ai, Beijinho, gente, beijinho. pra vocês também, ó, vocês ficarem bem nutridas. É, Aham. exatamente. Eu procurei gente. aqui o creme de placenta. Eu não achei. Eu queria lembrar o nome. Era um nome meio que parecia placenta. Era placentia. Eu lembro era de um que era alguma coisa de sebo de baleia. Que era com coisa de baleia. Eu lembro de uma coisa... Tinha. um Bem negócio de bizarra, baleia. assim. Alguma coisa bizarra de Tinha. baleia. Que eu lembro de eu pensando na baleia. Exatamente, pensando, quando eu pensava era criança, eu imaginava, tipo assim, tinha também um lance que era sebo de Sebo de carneiro. canela de bode, não era um Não, negócio assim? é o canela de velho. Isso! Tinha o canela de velho e um que era sebo de carneiro. Não sei, uma coisa Gente, assim. que surto. Sim, amiga. Não é- Gente, Sim. muitos surtos, muitos surtos. Não, Quando eu achar aqui o negócio, eu vou mandar pra vocês, da placenta. Mas você viu que o nosso joguinho, ele foi basicamente coisas que são tão bizarras que praticamente todas existem, né? Todas existem. Era isso. E É aí sobre fica aí isso. o recado final para que, né? Só de ter a consciência de que existe sim uma pressão estética horrorosa já é um começo, eu Ai. acho, sabe? Sim, e tem também uma coisa que eu queria falar, adicionar aqui. Me veio um déjà vu, que loucura. Cara, quando a gente fala sobre intervenção de procedimentos, plásticas, etc., essas pessoas, normalmente, são pessoas que fazem, que, tipo, falam, ai, eu tô pagando, nananana. Quando a gente, às vezes, fala, mas é sobre a sua autonomia e tal. São, normalmente, as pessoas que ignoram a matéria autonomia quando as pessoas, elas querem, por exemplo, tatuar um braço inteiro de preto. A pessoa fala, ai, vai estragar o seu braço. A pessoa quer, sei lá, cortar a língua no meio, bifurcar a língua. Ai, meu Deus, vai se mutilar. Então, tipo, a gente tem que entender que a autonomia de fazer o que a gente quer vai além do padrão de beleza. Quando a pessoa, Sim, ela só reconhece sim. essa autonomia de eu tenho esse dinheiro e vou fazer o que eu quero, quando essas coisas estão inseridas num padrão de beleza, é uma problemática muito grande. Existem outras pessoas que vão fazer o que querem, mas que não estão dentro do padrão de beleza. Quando você fala, ai, será que essa pessoa que quer colocar 3 tetas, será que ela foi pro psicólogo falar isso? É uma boa pergunta de se fazer. Mas também é uma pergunta que tem que fazer quando, nossa, aquela pessoa quer ter 3 vezes a boca que ela tem hoje. Por que não faz essa pergunta sobre Sim, essa pessoa? porque Ela tá com um respaldo psicológico pra querer isso? E Sabe o negócio que eu lembrei agora, que eu O quê? amo? O Reels que é assim, de falar que crente vai pro inferno porque se tatuou. Porque sei. tinha isso, né? Tipo, se Aham, você se tatuar, nananana. Aí tem um Reels que era assim, um TikTok, que era a pessoa toda tatuada no inferno falando assim, eu vendo a irmã chegar no inferno por causa da micropigmentação de sobrancelha. É isso. Porque E é é isso. isso. Tatuagem não pode, mas micropigmentar a sobrancelha pode. Que é Exato. Ai, ali, amiga, entender? Ó, você só finalizou. Muito obrigada, gente. né? Que muitas vezes é isso. isso. O padrão tá no preconceito, na verdade. Né, do que pode, do que não pode. Perfeito. Que é isso, encher a boca, beleza, o peito, beleza. Mas colocar o intradermo ali de chifrinho, meu Deus! meu Não, Deus. ficar igual o príncipe do Shrek, todo mundo. Tranquilo. Tranquilo, todo mundo Querer igual. ser o Shrek? É. Ah, nossa, poxa. Ei, Pô, caramba, Exatamente. meu. Eu Olha, vejo beleza no Shrek, É gente. isso aí, é amiga. isso. Estamos fechadas com o Shrek aqui, entendeu? Beijadas com fechadas Shrek. com o Shrek. Imagina com Shrek. É isso. Aí põe aquele filtro do Shrek atrás da gente, sabe?
Ele assim. Exato. Fechadas com o Shrek. Gente, como É isso isso. aconteceu no final do programa, não sei. Eu gosto disso, Eu pra falar a também, eu verdade. também. Eu gosto Eu também. gosto disso. Eu só senti que encerrou depois que a gente chegou nesse momento. Também É isso, a acho. gente precisava. Obrigada. A gente precisava dele. Tudo para Obrigada. todos. Amiga, muito obrigada por ter vindo mais uma vez. Eu Sabe? que tenho que agradecer muito vocês. Não, ei, obrigada eu. Não, ei! Para! Não, peraí. Sério, eu me diverti muito, tô muito feliz de estar aqui, foi muito legal. Ai, que bom. Ah, estávamos com saudades, amiga, muito obrigada. Morta de saudades. Agora a gente tem que botar pra jogo todas as saudades e coisar Ih, em... karaokê, eu vou ter Ai, que fazer a minha vamos. imersão agora. Em Twice. Uai, Twice, vem aí o PPT, não. amiga, isso. Pode deixar, vou deixar. Vem deixa aí o comigo. PPT. E vocês continuem ouvindo a gente, porque toda quarta-feira agora a gente tem episódio sim. Estamos organizadas assim, sim. E tem especial de e-mails no final desse programa. Então, você tá vendo aí que tem um tempo ainda, saiba que tem mais. Então, continuem com a gente. Tchau, Tchau. gente. Obrigada. Pra você que tá assistindo, a gente mudou, né, de cenário. Que agora esse quadro é um quadro que vocês amam tanto, que ele precisava ter o próprio cenário. Pra você que tá só ouvindo, saiba que estamos num outro cenário. Imagina, igual imagina juntas, imagina o Isso, cenário. exatamente. E esse é Perfeito. mais um especial de e-mails! Ai, amiga, recebemos muitos e-mails, assim, muita vida pra gente, Tudo. né? Julgar e tal, e falar, e meter o bedelho. Ó, pra quem quiser o e-mail, já anota aí, né? Porque vai ouvir, vai querer mandar o seu caso, vai pensar, eu quero um negócio que as meninas resolvam. Pois, mande para especialdemails@gmail.com. Mas é especial de e-mails. Então, Com 3 As. perfeita, isso. Bom, vamos lá, vamos começar lendo e-mails. Amiga, o que temos aí para resolvermos? Olha, Metermos o bedelho. Nós temos aqui entrevista, ansiedade, data do casamento, como eu cheguei até aqui. Imagina se apaixonar à primeira vista. Lá. Mas eu tenho um aqui que é muito bom. Ah, Como me livrar de uma pessoa insuportável? vamos lá, vamos. Olá, meninas e sem o Gus. Me chamo Ariel. Oi, Ariel. Oi. E explicando rapidinho. Sou mãe super jovem e moro com meu boy, pai dos meus filhos. Quem é a pessoa difícil? A prima do meu marido. E Tá. o que ela faz? Aí ela veio com tópicos. Meu Deus do céu. Ah. Se convida pra vir na minha casa. Come tudo, inclusive abre meus armários pra ver o que tem e pedir. Que isso? Vem no horário do almoço pra eu fazer comida pra ela, já que tô fazendo pro meu fiote. Fica horas e horas na minha casa e tem que pedir pra ela ir embora. Gente, é um filme modern. Não, Deus me O filme livre. Mãe. Sim, Quebrou sim, a pia, literalmente. Mãe, no caso. É. Põe o pé no sofá, deixa copo pela casa, sendo que meu filho pode derrubar. Meu Deus. Bagunceira e não lava a louça que suja. Tive uma gravidez turbulenta, muita dor. Eu tinha acabado de lavar a louça toda do almoço, que ela comeu também. Ela pegou minha frigideira pra fritar 2 ovos. Ela tinha acabado de almoçar, eu amo que tá aqui em caixa alta. Gente. Sujou tudo e largou lá. O pior, eu vou até resumir porque é muito grande. Eu tô no hospital faz 1 mês com meu filho que nasceu com risco de vida. E ela ficou me ligando e mandando mensagem desde o dia do parto, mesmo eu não respondendo nem atendendo. Meninas, eu não sei o que eu faço. Ela não é uma pessoa ruim. Eu sei que ela gosta de mim de verdade. Eu fui amiga dela por um bom tempo. Mas eu acho que tem atitudes que fazem a gente desgostar de alguém. Tipo porquice. Tem atitudes que fazem você desgostar de alguém. Tipo porquice. Tipo porquice, razão. Não, é lógico. Sou o tipo de pessoa que não consegue ser grossa nem impor nada. Meu marido já disse pra eu cortar a relação de vez, mas eu não consigo ser assim. Ela não vem pra ver ele, só vem pra me ver. Ele já tratou mal a bicha e mesmo assim ela não sai do pé. Antes de alguém do Telegram me cancelar. Não, ela não está em situação de barril, de fome, de miséria nem nada. O que eu faço? Como impor limites? Ai, gente, que difícil. Primeiro que assim, né? Se a pessoa já começa sem o filtro, né? Uma coisa importante, Ah. rapidinho. E um pedido de coração. Por favor, colocar meu filho nas orações, rezas, pensamentos positivos de vocês. Estamos colocando, Ariel, um beijo. Mandando essa energia pra ele, de verdade, Ariel. Sim.
Espero mesmo. E aí, amiga, o como se livrar de uma pessoa chata, prima do meu marido, e o meu marido já mal fala com ela, e ela come a comida do meu filho na minha casa. E ela faz mais ovo frito depois do almoço. Nossa, eu tava achei bom. assim, que isso? Que isso, gente? Não tava Nossa. bom ainda? Você tem problema? Sabe aquele Não, vídeo? Mona, com todo respeito. Mona, com todo respeito se você tá vendo o vídeo. Mona, você tem problema? Não dá. Eu acho que assim, eu começaria, sei lá, fazendo pequenas indiretas e pequenas coisas, se ela não quiser ter esse embate. Porque, no fim do dia, o que ela precisa fazer é conversar e fala assim, Mona, com todo respeito. Mona, com todo Tá passando dos limites, né? Eu acho que essa seria a conversa mais fácil e ideal, mas nem sempre a gente está pronto e se sentindo bem pra isso. Então, eu pensaria em, tipo assim, a pessoa... posso ir almoçar? Hoje não vai dar, tô muito corrida. Agora que ela, pelo que eu entendi, ela se convida, entendeu? Tô indo aí. É. Aquela coisa, né? Eu já tenho uma ideia. Eu começaria a cortar. Eu falar assim, então, hoje não vai dar. Hoje não tem como. Começaria a tentar dar umas cortadas pra ver se a gata se toca. Eu tentaria fazer isso. Ou eu já ia começar... Essa é o que eu queria fazer, né? A verdade, o que eu ia falar é o seguinte... Olha, fez outro ovo, não tava bom o almoço? Passiva-agressiva. Eu ia virar um cão. Nossa, eu tenho ia um virar problema o cão. muito sério que eu fico... Não me orgulho. Eu fico muito passiva-agressiva. Eu fico assim. realmente sou, assim, sabe? É. Né? Eu fico espetando ali. Não é o ideal, mas eu sou assim, a frigideira suja, eu falo assim... Nossa, mas sujou essa frigideira aqui? Quem vai... vou deixar aqui a frigideira pra você lavar na pia, tá? O Valentim já até aprendeu, porque uma vez o amigo dele tava em casa, ele falou assim pro amigo dele: Nossa, fulano, que engraçada, você não guarda os seus brinquedos. Eu ouvindo ele falar com este toquezinho de passivo-agressivo. Engraçado, né? Que engraçado, porque eu falo assim com ele. Falo, nossa, Valentim, que engraçado, né? Os brinquedos. Eu não vi se eles agora vão sozinhos pro quarto. Eu ia ser assim com essa mulher. Então. Eu ia ser assim. Nossa, eu já vi que ela é o tipo de pessoa que não se toca. Não. Porque assim, acho que ela já, né, uma pessoa que tá fazendo isso... Ou se toca e não tá nem aí também, né? Ou simplesmente se acha da família demais e tal. Mas eu jogaria na conta do relacionamento com o marido. Ia falar assim, quero conversar muito sério com você. Porque você, assim, além de ser da família, você é minha amiga. Você é um cão. Eu reclamando que eu ia jogar o passivo-agressivo na mulher, você tá inventando uma fique. E eu ia falar assim, sério. Que falsa. Falsa, menina. Eu e seu primo, você sabe, tem as crianças e tal. A gente tá vivendo um momento muito delicado entre a gente. Por favor, não quero que você vá falar com ele, não precisa falar com ninguém. Sabe? É uma coisa nossa, mas assim, a gente tá precisando de um tempo de verdade, só a nossa família dentro de casa. E eu adoro que você vem, mas assim, A gente tá em crise, a gente pela tá em minha crise. família, a gente tá em crise. E a gente tá precisando muito de um momento de conexão entre a gente. Então, eu peço que você, sabe, me apoie e entenda esse meu momento, que eu preciso muito voltar a... Sabe, da minha família ter a harmonia que tinha antes e tal. E uma das coisas que a gente já percebeu é isso. A gente tá precisando ficar mais entre a gente. Só a gente. E nananana. Mona, você tem problema? Porque isso. assim, Vai, sabe? e vamos de fique. Eu jogaria na conta do preciso me reorganizar com a minha... Porque isso aqui é gente que não se toca. Uhum. E que você vai falar e ainda vai ficar chateada com você. Que você vai ser a pessoa que, tipo assim... É ruim, ainda vai achar Claro, você ruim. egoísta, lógico. A minha outra questão, aqui eu tenho aqui, múltiplas escolhas. A minha outra é, a próxima vez que foi, mas assim, a próxima, a gata chegou, você vai falar assim, fulana, nossa, eu tô super corrida, você pode lavar essa louça aqui pra mim pra adiantar? Exato, eu também acho. Mas assim, Tem que ser ser isso. sincera e direta. Fulana, não sei o que. Tem gato, minha filha, manda. Eu quero ver quem vai ficar limpando areia de gato pra você na sua casa. Não vai, ninguém limpa. Entendeu? Cachorro cocô de cachorro no quintal. Uhum. Entendeu? Então ela chegou, você vai falar assim, fulana, nossa, que bom que você veio, menina. Sério, você sabe que eu nunca sou de pedir, mas assim, essa cozinha eu não tô aguentando e você sabe que eu preciso ficar com meu filho, nananana.
Aí vamos ver. Bota essa gata pra trabalhar. Bota a gata pra trabalhar. Isso. Então, assim, ou você tira da sua casa de vez e fala que é uma questão de família, que é uma questão que você precisa se organizar com a sua família, que você quer um momento só de vocês, ou você bota a gata pra trabalhar, porque isso aqui não tá com cara de que vai... Amiga, deixa eu conversar com você. Sabe o que é? Que você tá comendo toda a comida do meu armário. Uhum. Sabe? E porque você ainda vai passar de ruim. Não, lógico. Não eu vai? acho que, assim, a conversa que eu teria não seria tentar achar uma razão. Seria do tipo, eu preciso de espaço e não tá dando pra ter esse espaço. Porque Não você tá tá aqui dando. colado o tempo inteiro na minha goela. Comendo comida do meu filho. Exatamente. Nossa, gente. Ai, Gente, o preço do mercado, essa bicha comendo tudo. Não dá. Pois é. Então, assim, eu acho E não que tá em situação de barril, hein? Antes que sejamos criticadas junto com a Ariel, é isso. ela não tá em situação de vulnerabilidade. Ela é só uma folgada mesmo. Não dá, gente. Assim, ó. Eu acho Porque se é uma folgada e é sua amiga, ela lavaria a louça pra você. lógico. E ela é mãe, gente. Ela tem criança na casa, pelo amor de Deus. Ah, pegou outra agora. Nossa, outra criança. Então, e eu vou te falar. Casa com criança, é melhor você estar sozinha e sabendo onde tá as coisas organizadas do que ter mais alguém atrapalhando do que ajudando. Isso eu posso falar assim, ó. Por experiência, amor. Local de fala, local de fala Local de dela. fala, que é mais fácil você tocar uma casa sabendo tudo que você tem que fazer e tá com a criança ali. É igual que ela falou, que ela deixa copo pela casa. Se você tá sozinha, você não deixa o copo pela casa. Lógico. Então tem uma outra pessoa Não, você tem que que ficar além de adivinhando tudo, onde tá o copo, exatamente, né? que além Pelo de amor tudo de tá Deus. fazendo o ambiente ficar arriscado pra criança, dá mais trabalho. Então, Mona, Não, rumo. Toma teu rumo, linda. é isso aí. Eu Te dei acho duas também. opções aí de como. Faz teu corre. E boa sorte no tratamento com Sim. seu filho. Estaremos sim em pensamento Com certeza. por ele. Tá. Um beijo, Ariel. Esperamos esse resultado aí depois do que deu, hein? Verdade, manda o feedback respondendo nesse mesmo e-mail que é pra gente acompanhar. É assim que a gente gosta. Então é isso, mande seu e-mail para especialdemails@gmail.com. Esse é o fim do nosso terceiro episódio, agora com Perfeitas. quadro, né? Agora tem quadro. Teve a Maíra, a gente falou aqui de bichectomia, de pressão, qual que era? Pressão estética. Pressão, eu ia falar pressão social. Pressão estética e tal. E tá sendo muito bom voltar com cenário lindo, a gente maquiada. Tudo de bom. Um beijo, agência de podcasts. Muito obrigada por absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E a gente precisa comentar uma coisa, que agora a gente tem o quê? Um Ariel na nossa equipe trabalhando com a Sim, gente. nós temos o nosso próprio Ariel O agora. mundo, ele dá uma volta, que vocês Gente, não têm ideia. O mundo, muito ele faz bom. um ciclo assim, ó. Ariel, um beijo. Muito obrigada por tudo. O Ariel tá sempre aqui com a gente. Um dia, na nossa festa de final de ano, todos abraçados assim, a gente Dançando. mostra o Ariel. Ou não, a gente deixa o mistério do Ariel. É isso. É Vai isso. ficar esse mistério Bom aí. é que vocês sabem que a gente tem, tá? Aqui, É ó. isso, tá aqui, ó. no Imagina, coração. conquistou o seu Ariel. Depois Tá. de tantos Arieles. Arielis. Ariéis. Ariéis. Qual que é o plural de Ariel? É Ariels. isso. Ariels. ok? Ariels. Para todos os Ariels que estão isso aqui. aí. Um beijo e até semana que vem. Até.